eu quero chamar o Walter de novo para a gente falar de algumas coisas que aconteceram no Rio de Janeiro, né? A gente teve a intervenção no Rio de Janeiro, a intervenção militar, que no meu entendimento, a gente chegou a falar disso aqui, o Cláudio falou repetidas vezes, não deu em nada, até aumentou a violência e os assassinatos nas periferias pobres do Rio. A gente teve intervenção, a gente teve aquela brutalidade com a Marielle, que foi um crime claramente, e aí eu assumo o ônus de estar falando isso, foi um crime, na minha visão, político, foi um crime cometido por adversários políticos, que é o Adriano Garcia que está falando. E aí o Anderson Gomes acabou falecendo junto com ela, infelizmente entrou de gaiato nessa história. E aí você culmina com a questão do incêndio no Museu Nacional. Antes do incêndio no Museu Nacional, nós tivemos aqui em São Paulo o incêndio no Museu da Língua Portuguesa. Nós temos lá o Museu do Ipiranga abandonado. Então, a gente vendo todo esse cenário, qual que é a visão que você tem sobre isso, Walter? Tem no caso do Rio de Janeiro, uma relação de muito amor com o Rio de Janeiro, gosto demais e sempre fui muito ao Rio de Janeiro, vou muito ao Rio de Janeiro. Eu fui coordenador de Nacional e Política do Globo, numa época, na década de 90, aqui em São Paulo, mas tinha que me reportar ao Rio de Janeiro muitas vezes, então frequentava o Rio, né, naquela época, e conheci bastante tanto o asfalto quanto o morro, né? E então, há uns 4 ou 5 anos, a gente produziu um trabalho no Instituto Data Popular, que é aquele livro Um País Chamado Favela, né? Uma grande pesquisa sobre hábitos culturais, de consumo, situação trabalhista do povo dos morros do Rio de Janeiro. Assim, a primeira coisa que vem à cabeça é, pô, que gente maravilhosa, né? A gente fala assim, é uma cidade maravilhosa? Não, não é só uma cidade maravilhosa, é uma cidade que tem gente maravilhosa, Rio de Janeiro, né? Veja uma coisa muito legal no Rio, que é, aqui em São Paulo, você tem uma mesa de bar, só tem jovens ou só tem velhos, né? E essa coisa de separar os grupos, né? No Rio de Janeiro tem essa coisa maravilhosa de você estar ali, um cara de 55 anos, como eu, um cara de 70 anos, jovens de 20, todos trocando as suas ideias, porque cada um tem muito a contribuir, né? Você com a informação do que é a percepção da juventude, o senhor mais idoso com a percepção que ele tem, né, dessa tempo correndo, do que era e do que ficou. Então, o Rio de Janeiro é uma coisa assim que, pô, quando eu tenho oportunidade, eu elogio o Rio de Janeiro, né? É um laboratório também, e eu vejo muito o Rio de Janeiro ainda como a capital das boas relações sociais, né? Um laboratório fantástico para o Brasil. Assim, com relação à questão da intervenção federal, eu vejo que ali tem um recorte de classe, né? Ela foi estabelecida para reprimir os pretos, os pobres, os moradores do morro, né? Se a gente pensar no que aconteceu depois, assim, há uma lista enorme, né, de supostas balas perdidas e assassinaram inocentes, né? Muitos desses inocentes eram crianças, eram escolares, alguém no trânsito indo de casa para a escola ou da escola para casa, né? Eu No vejo útero, né? que... Oi? No útero, teve um pequeno Arthur lá que levou no útero da Exatamente, mãe. né? Eles falam tanto da proteção ao nascituro, né? E esse não teve a devida proteção. O que eu vejo é, de certa forma, que assim, boa parte da população do morro percebeu, né, já tinha essa expectativa, que isso não resolveria o problema da violência. Seria uma questão simbólica, né, para o governo Temer e também para os conservadores que tinham a intenção de tomar o poder já se mostrarem, é uma demonstração de força. Né? Hoje a gente teve aí no caso da liminar do Marco Aurélio e da posterior cassação pelo Toffoli, é um processo em que a gente viu que os militares são protagonistas. Né? Eles se reuniram, hoje à tarde, eles
definiram, eu sei por conta dos meus contatos, das minhas fontes, definiu que não podia soltar, mas não é que não podia soltar os 169 mil, 150 mil, não podia soltar o Lula especificamente. E o Toffoli cassou essa liminar. Então, o que acontece, assim, seja numa queda de braços com o STF, ou seja na demonstração de imagens de força, tanques de guerra andando pela rua, o que a gente tem é uma guerra sígnica, né? Uma guerra simbólica, em que as pessoas estão dizendo, olha, quem manda aqui agora sou eu. Né? Então, acho que assim, o que ocorreu no Rio de Janeiro precisa ser mais analisado pelo lado da semiologia, da semiótica, do que propriamente pela visão da política. Né? Era uma demonstração de força. Do ponto de vista de resultados efetivos, foi quase nulo. Né? Quer dizer, alguma coisa aconteceu e as vítimas estão de todos os lados, do lado do crime, do lado das pessoas, entre aspas, de bem, no asfalto, também no morro, né? Assim, só para concluir isso, de novo, eu acho que a questão do Museu Nacional e dos incêndios de outros museus, também do abandono do nosso Museu do Ipiranga aqui, estão inseridos no mesmo processo, né, que é, de alguma forma, a deificação da irracionalidade. Né? De novo, aquela coisa, terra plana, Deus explica todas as coisas, a minha teologia é a da prosperidade, né? E, assim, para que museus, né? Assim, E enquanto isso, a Vamos realidade lá. vai acontecendo, né? Não entendi, desculpa. Eu digo assim, enquanto há toda essa teoria, todo esse discurso, a realidade ela vai passando aí, né? Então, pessoas vão entrando na extrema pobreza, as coisas vão acontecendo, né? Sim, às vezes a gente até a gente tem uma dúvida, poxa, será que essas coisas não são de alguma forma premeditadas, né? Algumas coisas no Brasil acontecem com um grau de coincidência inacreditável, né? Tem muitos exemplos aí. Eu vou pegar um deles, por exemplo histórico. Bom, está acabando a ditadura, né? Um cara foi eleito no colégio eleitoral e ele vai assumir. Pô, às vésperas ele assumir a presidência da República, o cara aparece doente, né? Tem um calvário ali no hospital e morre. O cara não assume. Várias coisas acontecem. Tem um ex-presidente, ele está viajando para o Rio de Janeiro, são articulações políticas, talvez ele queira reviver a Frente Ampla da década de 60, o cara é o Juscelino, pô, de repente tem um acidente estranhíssimo e o cara morre. Né? São inúmeros casos de coincidências. Né? Neste caso, desculpa te interromper, neste caso a Comissão da Verdade disse que sim, foi tudo articulado, né? No caso do Juscelino. Opala dele. Parece que houve Sabotamento. houve uma investigação na Comissão da Verdade de São Paulo e outra na Brasil. Uma delas, eu não me lembro qual, disse que talvez fosse acidente, a outra diz não foi acidente, foi atentado. Eu acho que a segunda hipótese merece mais crédito, né? A julgar por muitas outras coisas que aconteceram aqui. Você pensar na própria Frente Ampla, são 3 caras, um vinha da UDN, os outros 2 não. E esse cara acaba morrendo também. Os 3 caras que estavam na Frente Ampla, eles perdem a vida em um pouco mais de um ano. É difícil acreditar que isso seja mera coincidência, né, gente? Bom, e aí eu quero perguntar ao Luan Toja, você como fluminense, né, como morador do Rio de Janeiro, como você vê tudo isso que aconteceu aí em relação à intervenção e depois o assassinato, que eu concordo com o Walter que tem toda essa construção social, mas você pegar é lógico que crianças morreram, que morrem, e o cara vai lá no morro matar os caras.
mas você tem, no caso da Marielle Franco, especificamente, uma, como é que eu posso dizer? Limaram, né? Exterminaram uma atuação política que ela tinha, né? Como que você enxerga isso, Luan? Então, primeiramente, a intervenção, né, federal na área de segurança pública do Rio, é porque o Rio, na verdade, tinha, né, tem ainda, um governo desmoralizado, né? Um governo que não tinha mais, não tinha mais autonomia nenhuma para se muito financeiramente, quanto questões básicas, como a de segurança, e o governo nacional, que era do mesmo partido, né, do governo daqui, se aproveitou para usar como um laboratório, né, para tentar, que era outro governo também impopular, que tentou usar essa questão da intervenção federal para tentar levantar um pouco a própria popularidade. E que, na verdade, não deu muito certo na estratégia, né? Porque os índices de violência não caíram, em alguns momentos até tiveram alta. Teve agora já pegando o gancho já do caso da Marielle, teve o caso da Marielle acontecendo em meio à intervenção, no centro da cidade, no horário de rush, mataram uma vereadora com 20 tiros. Só isso aí já mostra que essa intervenção aí foi um total fracasso, né? Só custou muito dinheiro aos cofres públicos, mas eficiência mesmo não teve praticamente nenhuma, quase zero. E voltando ao caso da Marielle, que você falou também, aquilo ali foi uma luta interrompida, uma bandeira que ela defendia brutalmente arrancada. Não foi o caso só de uma foi muito mais. Tem muito um peso, né, político, social na morte dela, algo trágico mesmo, preocupante. Infelizmente não tem muita. Não teve é um caso que não foi solucionado, né? Até agora. Muito disse, muita frase, pouca prova. A gente desconfia, né? Quase. Tem uns indícios, né, que leva a que foi milícia, mas não há nada ainda concreto, né? Uma prova apresentada, por isso aqui, foi tal pessoa, muita delação, né? E nada de material ainda sobre o caso.